ministramos o louvor. Um minuto quietinho de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje é domingo, mais um dia que o Senhor nos concede. Como nos ensina a sua palavra, alegremo-nos e regozijemo-nos nesse dia. É uma alegria e uma satisfação ter você na manhã deste dia aqui. Um dia a mais uma escola dominical que estamos juntos. É uma alegria ter a sua companhia, é uma alegria podermos juntos meditar nas coisas do Senhor. E nesse domingo, nós vamos orar, nós vamos cantar e nós vamos meditar, estudar a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração, pedindo a direção de Deus para esse santo momento. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Eterno e poderoso Deus, nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença. Na manhã deste dia, pedimos, ó Pai, a Tua visitação de uma forma especial a todos aqueles, ó Pai, que estão tristes e abatidos. Todos aqueles, ó Pai, que estão aflitos ou preocupados. Todos aqueles, ó Pai, que nesse momento sentem a dor, seja física, emocional, espiritual, ó Pai. Que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, possa estar visitando esses lares. E especialmente, ó Pai, possa utilizar esta aula da escola dominical para nos aperfeiçoar, nos transformar, nos santificar em Teu nome, ó Pai. Assim nos abençoa e assim rogamos, ó Pai, a Tua direção, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja esse nosso bom Deus, o Deus que tudo fez e que nos chama
a participar, portanto, dessa magnífica obra como filhos e filhas dele. Você é muito bem-vindo a este momento da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Nós vamos continuar agora louvando a Deus a um hino, o hino de número 10 do Hinário Novo Cântico, hino intitulado A Criação e Seu Criador. Nós vamos louvar a Deus cantando juntos esse hino de número 10. Acompanhe conosco, louvando ao Senhor. As criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Como a terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. O convite que esse hino acabou de nos fazer é um convite a louvarmos a Deus. Louvar ao nosso bom Deus. Louvar o Deus que tem cuidado de nós. Louvar o Deus que nos escolheu como seu povo, sua igreja, tem dirigido os nossos passos e tem nos conduzido em graça e em glória. Nós temos meditado ao longo dos últimos domingos sobre esse tema, a vida segundo o Evangelho. A vida segundo o Evangelho, uma obra, um livro de Michael Horton. Michael Horton, um dos grandes nomes da teologia contemporânea, e a partir desta obra eu tenho procurado compartilhar com você dominicalmente um pouco daquilo que essa obra falou ao meu coração, como o desafio de sermos igreja em uma sociedade de mudanças, uma sociedade líquida, uma sociedade que atravessa momentos de relativismo. Nós vimos, por exemplo, sobre qual é a nossa verdadeira crise, a maior de todas as crises, que não é uma crise política, econômica, não é uma crise social, não é uma crise médica, a nossa maior de todas as crises é uma crise espiritual. É a crise que surge como consequência do nosso pecado. É a crise que surge como consequência do nosso vil proceder e as consequências dele. No último domingo falamos sobre a boa nova, o Evangelho, aquilo que Deus fez fora de nós, que Deus fez para nós, aquilo que Deus fez por nós. O Evangelho não é uma mudança interior. O Evangelho não é buscar a luz que habita dentro de mim. O Evangelho não é eu auto-encontrar-me com o Senhor, com a minha luz ou com a minha perfeição. Vimos que o Evangelho é uma mensagem externa.
que acontece fora de nós, mas que Deus aplica em nós por meio da justiça de Cristo. Hoje nós vamos continuar a falar sobre esse evangelho e vamos falar do rival desse evangelho, ou melhor, daquilo que busca nos enganar diante da mensagem do evangelho. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o coração, sobre o enganoso coração. Vamos refletir sobre as mentiras do nosso interior. O coração humano certamente é um poço de mentiras, de incertezas, de inverdades, e vamos falar um pouco sobre isto nesta manhã. Jeremias, capítulo 17, abra sua Bíblia, Bíblias abertas, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Antes de lermos sobre o que o profeta está nos dizendo, é bom lembrarmos o que é o coração dentro da mentalidade hebraísta do Antigo Testamento. O coração não é, na mentalidade hebraísta do Antigo Testamento, apenas um órgão do corpo. O coração seria a sede de todos os pensamentos, vontades, intenções e ações. O coração representa todo o ser humano, no seu aspecto interior. Então nós estamos falando que o próprio ser humano milita contra a nossa disposição espiritual. O velho homem milita contra o novo homem feito em Cristo. E é sobre essa milícia e as artimanhas do homem interior, do velho homem, as mentiras que ele faz, que nós falaremos nesta manhã. Jeremias 17, 9, o texto bíblico diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A palavra que o profeta utiliza aqui para adjetivar o coração, chamando-o de enganoso, é a mesma palavra que poderia ser traduzido como ilusão. O coração, ele cria ilusões. É uma palavra muito próxima daquilo que poderíamos chamar de mágica, aquilo que aparenta ser, mas não é. O coração humano, ele é uma fábrica de ilusões, de enganações. E muitas vezes a enganação central do nosso coração é tentar nos convencer de que de alguma forma nós somos bons. E o problema não está em nós. O problema não somos nós. É nos enganar de que o pecado não é tão horrível assim, de que eu não sou tão mal assim. É nos enganar de que a salvação pode ser encontrada em meu interior, e se não for encontrada, eu quase a encontrei, porque eu sou quase bom. Faltou apenas um pouquinho. A enganação do coração é nos mostrar aquilo que nós não somos. E muitas vezes o coração tenta agir desta maneira a nos enganar. Qual o valor do coração? Interessante que a gente vive em uma sociedade que idolatra o coração. Certamente você já ouviu essa expressão, infelizmente muito comum nos dias atuais, quando diz: se você faz algo com o coração, está bem feito. Para o coração não existe julgamento. Para as vontades do coração tudo é bom, tudo é puro, tudo é agradável. A sociedade hebraísta do Antigo Testamento, acabamos de falar, representava o coração como a sede de todos os pensamentos, desejos, intenções, ou seja, o ser humano como um todo. E essa mesma sociedade, esse mesmo conceito de época, chamou o coração de um enganador. E como o coração pode nos enganar? Esse vai ser o tema do nosso estudo, então, desta manhã. Como o coração pode nos enganar, comparando com a nossa sociedade atual, que se tornou uma sociedade que idolatra o coração.
Uma sociedade que tem se apegado ao coração, dizendo: faça o que o seu coração mandar. Eu gostaria de começar o nosso estudo dizendo exatamente o contrário. Não faça o que o seu coração mandar. Como assim? Não faça o que o seu coração mandar. Será que as ações do coração podem ser consideradas puras? Será que aquilo que brota como desejo e intenção em meu coração, aquilo que em nossa sociedade contemporânea se diz siga o instinto do seu coração, pode ser considerado puro? Para a gente falar sobre pureza do coração, nós temos que falar primeiramente sobre a natureza humana, porque o coração pertence a essa natureza. E a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a depravação total. O pecado atingiu a nossa natureza por completo e o pecado é transmitido de forma ordinária, de forma natural. O pecado original, Davi vai falar que em pecado nós já fomos concebidos. A natureza humana, portanto, não é uma natureza que aponta para alguma pureza. A natureza humana aponta para o pecado. Portanto, como que as ações do coração poderiam ser puras? Falsa ilusão, mentira. Na verdade, por conta da depravação total, do fato de sermos pecadores, por conta do pecado original que habita em nós, há uma consequência. E a consequência é a corrupção do nosso coração. O nosso coração por si ele não é mau, mas ele foi corrompido. Ele foi corrompido pelo mesmo pecado que atingiu o nosso intelecto, que atinge as nossas emoções. O mesmo pecado que nos leva a não fazer o que queremos, mas o que detestamos. O nosso coração simplesmente segue essa corrupção que está em nós. Desde a queda, nós passamos a desejar mais o que ocasiona a morte e não o que ocasiona a vida. Assim, nós temos esse fato. Há uma ilusão, uma fantasia da pureza interior. A ideia de que quanto mais fundo entrarmos em nós mesmos, mais limpos, mais puras e mais verdadeiras serão as nossas intenções. Isso é mentira. A autoajuda ou ajuda interior parte do princípio que o nosso interior é bom, que o nosso exterior que é mal. É a ideia platônica de que a alma é boa e a natureza e o corpo é ruim. Mas nós fomos totalmente afetados pelo pecado e a palavra de Deus diz que no nosso coração é a sede de todo pecado. Do nosso coração procede o vil proceder, procede contendas, adultérios, mentiras, furtos, homicídios, tudo isso procede do nosso interior. Como que o nosso interior vai ser bom? É uma ilusão acreditarmos na pureza interior. Na verdade, o que existe em nosso interior é o pecado. O pecado que habita em nós como consequência da depravação total, que habita em nós como consequência do pecado original. O pecado que é expresso pela corrupção do nosso coração. Portanto, vemos assim que há um debate, que há uma disputa. Deus ou o coração? Qual é o trono do ser humano? Deus, o Criador, o infalível intérprete da realidade, versus o coração humano, a ilusória fonte de conhecimento e de paz interior. Quem habita o trono da sua vida? Deus ou o coração? Nós devemos nos submeter àquele que é o Criador e o infalível intérprete da realidade, ou devemos nos submeter ao coração, à fantasia ilusória de uma pseudo-realidade interior? Não é o nosso coração. O nosso coração, ele é o trono do ser humano, mas ele não deve ser. Devemos substituir em nosso trono o nosso coração,
as nossas intenções, os nossos desejos por aquele que pode nos transformar. O Evangelho transforma. Um segundo tópico que eu quero destacar nesta manhã, além de falar que nós não devemos fazer o que o nosso coração mandar, pelo contrário, devemos substituir em nosso trono o coração por Deus. E aí eu quero falar por quê? Porque é o Evangelho que nos transforma. O Evangelho que nos traz ao processo de santificação. Santificação, mas o que é santificação? Afinal de contas, o que significa essa expressão que muitas vezes é vista como uma doutrina tão complicada, tão complexa? Eu defini aqui a santificação como alguns passos, mas não passos que nós temos que fazer, passos muito mais daquilo que Deus já fez em nós. A santificação ela começa com um encontro. Qual encontro? Deus encontra o ímpio. E quando Deus encontra o ímpio que é escolhido, que é eleito por ele, Deus, uma vez que o encontra, Deus o justifica. Deus o declara justo. Deus, pela obra de Cristo, declara este homem, esta mulher justificado. Veja, Deus não inocenta-nos do erro, mas Ele nos justifica pelas obras de Cristo. As obras de Cristo garantem, concretizam a nossa salvação. E a partir então desta declaração de justificação, nós passamos a participar de um processo. E esse processo de santificação, esse processo ele é um processo vitalício. Ele é um processo que só teve uma data para iniciar. Uma data na qual começa a renovação do nosso interior. Mas é um processo que vai durar toda a vida. É um processo no qual, em nosso dia a dia, a nossa vida diária, ela passa a ser transformada, ela passa a ser afetada pelo Evangelho que entra, que penetra em nós. O Evangelho penetra em nós e nos transforma cada dia mais parecidos com Cristo. É claro que nós podemos mudar o nosso comportamento exterior por meio de técnicas, por meio de princípios, de programas. Podemos ser melhores pessoas, pessoas mais éticas, termos uma moral ilibada, mesmo fora do Evangelho, mas tudo isso só muda o nosso exterior. A santificação é um processo interior que envolve a reação ao Evangelho dentro de nós. Faz com que eu viva menos e Cristo viva mais. Somente Deus pode fazer isso e esta é a boa nova do Evangelho. O Evangelho não é um programa, não são ações morais. O Evangelho não é um conjunto de princípios. O Evangelho é aquilo que Deus faz em nós. O Evangelho é a morte espiritual para que Cristo viva. O Evangelho é a morte do meu eu para que Cristo viva em nós. Nós não estamos apenas espiritualmente doentes. Essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que nós estamos espiritualmente mortos. O Evangelho não fala que nós somos pessoas boas com espaço para melhorar mais. O Evangelho fala que nós somos pessoas ímpias e que precisam de uma nova vida. O Evangelho não fala que nós somos como crianças que precisam de um pouco de rumo. O Evangelho fala que nós somos totalmente perdidos. Veja, o Evangelho e a necessidade do Evangelho não é de um novo eu melhorado, mas é de um eu que é sepultado, ressuscitado com Cristo e é transformado de forma integral, de forma completa. O meu pecado e a morte espiritual faz com que haja necessidade de uma transformação e não de um reparo, não de um mero conserto. A nossa única esperança reside fora de nós, no Deus que veio nos resgatar.
O Evangelho, portanto, perceba, não é uma mensagem apenas para tapear algo que está ruim. O Evangelho não é apenas uma mensagem de um mero remendo, um conserto. Não é uma crença no céu, no inferno, nem mesmo a esperança de uma vida melhor no além. Não é apenas a confiança na ressurreição no fim dos tempos. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho é a vida que Ele nos dá. O Evangelho é a paz com Deus que Ele nos concede. O Evangelho não é mostrar o caminho. O Evangelho é mostrar Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. O Evangelho, portanto, é uma transformação intensa que nos faz totalmente novas pessoas, novos indivíduos. Não faça o que o seu coração mandar. Coloque Deus no trono da sua vida, porque Ele nos transforma pelo Evangelho. E assim somos salvos. Mas aí surge essa pergunta, como tópico final desta manhã. Salvos de quê? Qual o alcance da obra de Cristo? Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A antiga profecia que se cumpre no nosso Redentor, que compra-nos como seus irmãos e irmãs, tirando-nos do mercado de escravos. O Senhor que suporta a maldição do servo na cruz, que aplaca a ira do Pai e que nos reconcilia com Deus. Nós fomos salvos pela antiga profecia que se cumpriu, o Cordeiro Pascal. Mas fomos salvos de quê? Fomos salvos das consequências do nosso pecado. Fomos salvos da ira de Deus. Fomos salvos da ira de Deus. Fomos salvos pelo próprio Deus que nos ama. Podemos dizer que fomos salvos da consequência do nosso pecado que vem de Deus, que é a sua ira, por meio do próprio Deus, o Deus que nos ama. Assim, a cruz não é simplesmente a mensagem da punição de Deus em Cristo, mas a cruz é a mensagem da restauração. É a mensagem de tudo novo. É a mensagem da transformação. Afinal de contas, o caos que muitas vezes vivemos, a realidade tão desforme, tão complicada, os nossos problemas estão relacionados ao quê? Ao pecado. Ao pecado. Não é apenas ao meu pecado individual, mas a um sistema pecaminoso que rege a sociedade. A pobreza, as disfunções sociais, a realidade triste que vivemos, o caos econômico, social, político, os conflitos internacionais, tudo está relacionado a uma realidade maior, pecaminosa, egoísta, egocêntrica, que não se esgota apenas por meio de boas ações, mas que constantemente se revela como a ferida do nosso cosmos. Onde tudo isso acabará? Tudo isso acabará em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Assim ensina a palavra do Senhor. A nova Jerusalém, onde viveremos para sempre com o Senhor. Somos salvos pelo Cordeiro de Deus, que nos livra da consequência do nosso pecado por meio do Deus que nos ama e busca nos restaurar e restaurar toda a obra da criação. Afinal de contas, a salvação ela é de Deus. O alvo final, a origem da salvação é de Deus. Vamos ler dois textos antes de nós concluirmos. Jonas 2,9. O profeta Jonas, pregando em Nínive, ele lembra: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Dentro do grande peixe, ele orou ao Senhor, dizendo: é do Senhor que vem a salvação. E veja, Jonas não está falando apenas dos ninivitas com o coração pecaminoso. Jonas não está falando apenas da salvação no sentido espiritual, mas na reorganização do cosmos, na reorganização do caos que ele e o pecado trouxeram para a sua vida. Ao Senhor pertence a salvação. Ele reorganizará
trará ordem a todas as coisas. Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, capítulo 8, versículo 30 e 35, diz assim, quando ele fala sobre esta maravilhosa obra da salvação. A boa notícia é que Jonas disse, ao Senhor pertence a salvação. Paulo agora vai destrinchá-la, colocar em passos. Ele diz aos que predestinou. Quem predestinou? Deus. A esses também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses também Deus justificou. E aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Veja que não há nesta cadeia de ouro que nada que tenha as nossas impressões digitais. Deus nos escolheu antes que nós o escolhêssemos. Deus nos salvou quando éramos inimigos da cruz. Deus nos justificou quando éramos ímpios. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, mesmo quando estávamos mortos. E mais, Ele nos deu também a fé. Ele nos deu a fé para recebermos tudo isso. Por isso que Paulo vai falar essa salvação de Deus, no versículo 35, ele vai poder concluir: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele vai concluir dizendo: nada poderá separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja lá o que for que estiver acontecendo em nossa vida, ou nas manchetes dos jornais, essa é a boa nova. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não ouça o seu coração. Coloque Deus como trono da sua vida. O Deus que pelo Evangelho nos transforma, nos santifica, reorganiza todas as coisas. O Deus que nos salva. O Deus que nos salva da sua ira pelo seu amor. Esta é a mensagem do Evangelho. Para nós concluirmos, o Evangelho é enganoso e simplesmente segui-lo nos levará à ruína, nos levará à morte eterna. A boa nova do Evangelho, ela se volta para o nosso interior. Ela não é o nosso interior, mas ela é externa, é a cruz de Cristo, a mensagem externa que vem em nosso coração. No lugar do velho e do enganoso coração, Deus nos dá um novo status, justificados, e uma nova disposição, ser filho e filha dele, santificado a cada dia. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, inclusive a obra salvífica. O coração enganoso, ele nos afasta dessa obra salvífica. A piedade cristã, o Evangelho de Cristo, nos mostra que o coração não é bom, ele é ruim, ele é ímpio. Mas em Cristo nosso coração pode ser transformado. Na cruz do Calvário, ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Deus nos justificou e inicia em nós um processo de transformação para sermos semelhantes a Ele. Para quê? Para que toda a glória, por meio dele e para Ele são todas as coisas, para que toda a glória aponte para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Este é o Evangelho. Não é o nosso coração, é o Evangelho. É o Evangelho que é a mensagem da salvação. O Evangelho, a cruz de Cristo, que nos transforma. O nosso coração nos engana. A cruz de Cristo nos transforma. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nesta manhã aprendemos um pouco mais sobre as nossas próprias artimanhas, que muitas vezes, ó Pai, nos afastam de Ti. Aprendemos um pouco mais sobre o nosso enganoso coração. Aquilo que nos afasta do Senhor e, de forma ímpia, muitas vezes tenta criar uma pseudo e falsa realidade que não te agrada, que não é bíblica, que não é verdadeira.
Senhor, nos afasta, ó Pai, de sermos enganados por nós mesmos. Senhor, nos afasta de acreditarmos em nosso vil proceder. Senhor, nos afasta de buscarmos o nosso eu, não confiando no Senhor, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, que estamos reunidos na Tua presença, em que buscamos, ó Pai, o estudo da Tua palavra, clamamos pelo Teu Espírito Santo, para que nos faça compreender, ó Pai, quão enganoso e fútil é o nosso coração. Compreendamos, ó Pai, que o trono da nossa vida deve ser o Senhor, e assim possamos ter, pelo processo da santificação, a transformação do nosso coração para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Nos transforma para sermos aquilo que Tu desejas. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, rogando a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanha, Pai. E assim que o amor de Deus, o nosso Pai, que a salvação do Filho e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todos os lares, todas as famílias que Te amam e que aguardam o Teu retorno, hoje e até o grande dia. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, antes de nós encerrarmos, gostaria apenas de lembrá-lo que nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, nós iniciamos já há aproximadamente 1 mês e meio, quase 2 meses, o retorno gradual, gradativo das nossas atividades. Então, se você é de Laranjal Paulista ou das proximidades, você está convidado a estar conosco hoje, às 18h30. Nos reuniremos com todos os protocolos, com toda a segurança e juntos louvaremos ao nosso Senhor. Mas se por algum motivo justo você não puder estar conosco, você pode acompanhar o culto de forma remota, de forma online, a partir das 18h30 em nossa página no Facebook. Aguardo você presencialmente ou remotamente e assim o Senhor nos abençoe. Te desejo um ótimo e excelente domingo e que o Senhor abençoe o seu lar, hoje e sempre. Amém. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, onde santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito vem e Salvador. Deus bendito vem e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, onde santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores,
nascer.